Olá, queridos, amados irmãos, amigos do Facebook, YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz a todos. Estamos aqui em mais uma sequência de vídeo. Esse vídeo de hoje nós vamos relatar quais foram os meios, as estratégias, a condução de Deus na minha vida, na vida do meu esposo, para que nós venhamos a tomar algumas iniciativas, algumas precauções e o que nós estamos fazendo para alcançar o nosso bendito sonho, né? Aquele o qual Deus nos prometeu. Mas vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em 1 João, capítulo 5 e o versículo 4, que diz assim: Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a nossa fé, ela é a nossa motivação para vencer o mundo, mais a nós mesmos. Nós mesmos, que eu digo, é vencer os nossos achismos, a nossa carne, a nossa intuição, as nossas dificuldades e nos superarmos, não é verdade? Então, sem fé, todas essas coisas são impossíveis, porque é possível ao que crê, né? Então, a palavra para esta manhã, para este momento é fé. E dentro dessa fé que nos move todos os dias, que nos faz seguir adiante e acreditando nas promessas de Deus e em tudo, que tudo tem um propósito e que Ele é soberano e maravilhoso, dentro de tudo isso eu me recordei junto com meu esposo. Nós ainda não procuramos um tratamento ginecológico, um porquê das coisas, não fomos ainda a nenhum médico que possa me dar a resposta que eu gostaria de saber, né? E que é necessário saber. Por quê? Porque há muito tempo eu sofro de rinite alérgica, né? Não sabia, achava que era sinusite, junto com rinite e essas coisas todas. Eu tenho um problema muito sério de alergia, né, respiratório, desde criança. E eu passei muitos anos tomando a vacininha aqui no cotovelo, né? E em outra cidade, porque na nossa cidade não disponibilizava. Muitos anos mesmo. Eu ia com a minha mãe, depois eu fiquei mais grandinha, quer dizer, né? Mais velha, mas em idade grande não, porque grande é Deus e eu sou pequena mesmo, sou pequenininha em estatura. E aí, quando eu engravidei de Nicolas, eu acho que eu falei algo do tipo para vocês. Quando eu engravidei de Nicolas, eu tinha receio de estar transitando, né, entre uma cidade e outra, porque a vacina ela era disponibilizada em uma cidade próxima e aí eu tinha que ir lá. E eu tinha muito receio, passava muita coisa na minha mente, como, né, grávida de primeira viagem, aquela coisa toda, tinha medo de sequestro, tinha medo de acidente, de, enfim. E era o nosso sonho sendo realizado, então eu tinha que tomar todos os cuidados possíveis. E eu desisti da vacina. Fiquei em casa, de boa, os 9 meses. Graças a Deus, durante esses 9 meses, como eu estava em tratamento, eu passei a gestação inteira de boa, respirando normalmente, não fazia uso do Neosoro, estava tranquilinha. Após o nascimento dele, eu voltei a fazer uso do Neosoro, não voltei a tomar vacina, e aí já viu, né? O vício ele voltou e eu fiquei dependente do Neosoro, porque meu nariz entupia direto, eu vivia corizando, eu vivia com lencinho no ombro. Era horrível. A base da vitamina C, coristina D, enfim. Quem me conhece sabe, eu sempre tive esses problemas respiratórios. E aí, enfim, na segunda gestação, eu estava de boas, mas eu fazia uso do Neosoro vez ou outra, certo? Mas assim, mais precisamente para dormir, porque eu não conseguia dormir respirando
pela boca, eu tinha que dormir respirando pelo nariz, então eu fazia uso do Nelsoro. Na terceira gestação, né, que foi o segundo aborto, como eu relatei no finalzinho do vídeo, eu passei por um processo diferente. Foi um mês, mas antes de eu descobrir que estava grávida, eu já estava com falta de ar, eu sentia falta de ar, eu sentia muitas dores no estômago, dores no peito esquerdo, dores na cabeça. E eu não sabia o porquê. E eu vivia corizando direto, e era terrível. Então, quando eu descobri a gravidez, que veio com todo aquele tratamento, aquele repouso, aquelas coisas, e eu sabia que eu não podia estar fazendo uso de qualquer remédio, então eu não estava tomando a vitamina C, eu não estava tomando o Coristina D, Benegripe, essas coisas que eu tomava antes, mas eu fazia uso do Nelsoro porque eu precisava respirar. Né? E eu botei na minha cabeça, eu preciso respirar. E eu ficava com muita falta de ar, muita falta de ar. Então, assim, eu tive que fazer muitas vezes nebulização, tive que estar, né? Fui para o posto algumas vezes com falta de ar, mas eu pensei que fazia parte do meu processo, né? Dos meus problemas respiratórios, que sim, que eram, de fato. Então, ao passar por tudo isso, eu junto com meu esposo constatei que os meus problemas respiratórios eles se agravaram sim durante essa trajetória toda. Antes eu, como vocês sabem, né, no meu primeiro vídeo eu dançava muito e eu não vivia, também por conta do tratamento alérgico, né, das vacinas, eu não vivia dessa forma. Eu respirava bem, eu não usava o Nelsoro constantemente, eu não fazia uso de outros medicamentos para facilitar os meus problemas respiratórios, mas aí eu parei com tudo isso, não é? E eu não dançava mais, eu não fazia esse tipo de atividade que era constante. E veio a gravidez de Nicolas, eu parei de tomar vacina e enfim. E eu acredito que quando a gente sentou para analisar alguns fatos, eu disse para o meu esposo o seguinte: eu me diagnostiquei, né? Eu pensei, todos os ultrassons não constatam nenhuma irregularidade com o meu útero. O meu útero, ele gera o bebê, ele gera. Você consegue, porque senão eu não engravidaria. Então, com você eu acho que não tem nenhum problema. Eu consigo receber, né, fecundar e gerar, porque a minha segunda gravidez, o primeiro aborto, ele estava finalizando os 3 meses. Então, assim, ele passou um tempo na minha barriga, né, tudo normalzinho. Esse segundo também estava ali e passou um tempozinho mesmo que mínimo, menos de um mês, mas ele estava ali e tinha vida, né, como foi constatado. Então eu pensei, fisicamente, com relação aos órgãos que fazem a reprodução, estamos de boas, porque também nos ultrassons constatam que o útero está, como é que se diz, são saudáveis, ovário esquerdo, ovário direito saudável, parede uterina saudável, tudo saudável, né? Então eu diagnostiquei este problema como que poderia ser. Os meus problemas respiratórios se agravaram. Eu tenho um problema seríssimo de rinite alérgica e com sinusite e com alergia. Eu tenho alergias a muitas coisas porque, né, eu havia feito teste há muito tempo e eu sabia, eu só não me cuidava. E então, como dessa última vez veio com falta de ar, eu estava sentindo muita falta de ar, era como se eu estivesse com pouca oxigenação. Então eu pensei, isso pode ser falta de oxigenação. Porque se eu não estou respirando bem pela via nasal, eu não estou levando o oxigênio o suficiente para o meu bebê. Consequentemente, essas dores no peito e na cabeça pode ser que também não estou levando o oxigênio suficiente para o cérebro, não sei. E quando eu forço muito, dói o peito. E eu sentia tudo isso.
Então eu pensei que pudesse ser isso. Eu disse, antes de nós, sabe? A gente assim com muita calma, com muita sensibilidade à voz de Deus e à direção de Deus, até porque financeiramente falando, nós não tínhamos condições de agora fazer um tratamento sequer, seja com relação ao ginecológico como o respiratório. Mas com muita calma, muita cautela, muita conversa com a família, nós pensamos, esses meus problemas respiratórios, eles agora estão me causando mais mal do que a gente tentar procurar um problema, um cuidado ginecológico, sabe? Porque isso não é um problema agora. Nós não vamos engravidar agora, nós não pensamos nisso agora. Eu voltei a fazer uso da pílula anticoncepcional, que foi a pedido do obstetra, né, que me atendeu da última vez, requisitado por ele. E aí, isso para mim, não vamos resolver isso agora, mas vamos cuidar do meu problema respiratório. Por quê? Porque eu acredito que isso pode ter causado também falta de oxigenação. E as dores na cabeça e no peito era algo que eu sentia, então assim era algo que estava me preocupando também. E aí nós fomos pedindo orientação a Deus e vendo alguns recursos, né, procurando algumas pessoas para nos ajudar. E nós conseguimos, eu fui ao otorrino, fiz a consulta ao otorrino e ele prescreveu uma série de remédios. E ele já olhou para mim e disse assim, olha, é caro, é caro, mas a gente tem que fazer se você quiser ficar melhor. E ele me analisou, olhou tudo e tal, e passou uma série de remédios para um paliativo, mas passou alguns exames. E aí eu fui fazer os exames. Alguns dias depois eu procurei o alergista, fui fazer os testes alérgicos, mas Deus foi tão bom, mas tão bom, mas tão bom para comigo. Eu fui fazer o teste alérgico porque era um dos exames passados pelo otorrino. Mas ao chegar lá no alergista, quando eu me sentei, ele fez assim, não é uma consulta, né? É só o teste. Eu disse sim. Mas me diga o que é que está acontecendo. E aí eu relatei tudo para ele, né? Falei, não, que eu procurei o otorrino porque foi assim, 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 eu perdi um bebê e eu acho que é isso, e eu não quero agora me preocupar com como eu estou ginecologicamente, porque eu também me senti afetada por esses problemas, né? Com dores na cabeça e no peito, então eu quero tratar disso logo, né? Eu acho que eu fui guiada por Deus para tratar logo disso. E ele foi guiado por Deus para me dar uma consulta de graça, porque ele me consultou, ele me ouviu e ele prescreveu um exame. Ele disse assim, você veio só fazer o teste, mas antes de qualquer teste, qualquer outro exame e até qualquer consulta, você já deveria ter feito uma tomografia cerebral no crânio. Aí eu fiquei assustada. Ele disse assim, isso aqui é primordial, né? Antes de qualquer coisa. E aí ele prescreveu para mim. É uma benção, né, gente? Deus é maravilhoso. Então, saí de lá com o teste alérgico e uma requisição. E imediatamente o meu marido me pensou duas vezes. Quando eu cheguei com isso, ele é o quê? Vamos agora dar um jeito de ir para João Pessoa, e saiu ligando para as clínicas onde é que tem a tomografia agora. E cadê cartão para pagar a tomografia? E cadê um carro? E aí a gente conseguiu um carro e eu fui embora sozinha. Fui embora até a tomografia. Que, claro, recebe dias depois, né? Então ia dar tempo a volta para o otorrino e eu mostrar tudo isso para ele. Então fiz os outros exames de sangue. Eu não sei os nomes dos exames, não. Eu sei que eu fiz 2 tipos de exames de sangue. Fiz o teste alérgico e fiz a tomografia a pedido do alergista, né? E pronto. E com tudo isso a gente foi tendo cuidado. Quando a gente repousou o bolso dessas consultas e exames, eu disse para meu esposo, eu quero tomar os remédios que foi prescrevido pelo otorrino.
porque mesmo que seja um paliativo, e ele vai ver ainda como é que vai ser quando eu mostrar os resultados para ele, mas isso pode me fazer me sentir melhor agora. Eu estava muito mal, eu tive crises terríveis depois da gestação, terríveis, e assim, glória a Deus, a gente conseguiu comprar alguns medicamentos que para fazer a nebulização, a própria maquininha, né? Porque a gente não tinha e é muito difícil arranjar emprestado. Também estava sendo muito difícil para mim nesse período de chuva estar saindo para o posto médico para fazer lá. Então, assim, a gente conseguiu esses recursos e eu estava fazendo em casa. E eu estava sem sair, sem ir para a igreja. Foi um final de semana terrível, terrível. Eu passei um final de semana de quinta a domingo terrível, terrível. De falta de ar, de quase morrer mesmo. Sem, sabe, nem o Nelsoro estava fazendo efeito. Eu não conseguia respirar. Eu fiquei muito mal. E aí, quando a gente repousou o bolso de todos esses gastos com consulta e exames, a gente foi à farmácia e fez umas comprinhas. Gente, foi muito remédio, meu Deus do céu, quase R$ 500 de remédio. Mas, no dia 26 de agosto, uma segunda-feira, eu comecei a fazer uso do remédio. No dia seguinte dessa crise todinha, até o domingo, quando foi na segunda, a gente conseguiu um cartão e foi lá e comprou os remédios. E eu comecei na segunda. E eu fiz até uma tabelazinha, né, de quando eu comecei, contando os dias, tudo, porque tinha remédio que era para 5 dias, tinha remédio que era dose única, que foi uma vacina, uma injeção, que era dose única, e tinha remédio para 60 dias, outro remédio para 60 dias, e era tanto remédio, então tinha que me organizar. Fiz uma tabelinha e comecei a organizar. E no primeiro dia eu senti o efeito, sabe, belíssimo dos remédios. Deus, ele foi muito bom para comigo, muito bom mesmo. E isso foi dia 26 de agosto. Hoje é dia 21 de setembro, mais de um mês que eu não uso o Nelsoro, que eu respiro muitíssimo bem, que eu não sinto dores, certo? Mas quarta-feira dessa semana, quarta-feira, dia 18, isso, quarta, dia 18, foi a volta ao otorrino. Quarta-feira agora, dia 18, foi a volta ao otorrino. E eu já tinha toda essa experiência para contar para ele, né? E todos os exames em mãos para mostrar para ele. E ao chegar lá, ele perguntou essa tomografia. Aí eu disse, bom, seu colega pediu quando eu estive lá e é bom que, né? Eu não sabia para quem levar para observar, porque não foi uma consulta com ele, foi só o teste alérgico. E aí ele olhou, então não, a gente olha, nem se preocupe. E aí ele observou tudo, ele compreendeu a necessidade de ter pedido a tomografia, ele viu os resultados dos exames de sangue e foi constatado a rinite mesmo, rinite alérgica, e ele disse que ela só se tornou mais agressiva por conta do uso irregular do Nelsoro, né, o vício mesmo ao Nelsoro, porque nenhum medicamento ele deve ser tomado sem prescrição médica ou sem orientação médica, e tem que ser regular, né, tem que ser uma coisa bem direitinho, e eu estava fazendo uso irregular, de todo jeito, do meu jeito, conforme a minha necessidade. E então ele constatou tudo isso. Não era sinusite, é rinite alérgica. A alergia ela tem que ser combatida com remédios alérgicos, porém os remédios que ele passou, ele disse que não trata a alergia, né? Trata os meus problemas, a minha rinite, a minha respiração, a coriza, essas coisas todas. A tomografia estava normal, o crânio estava normal, graças a Deus. Mas se eu não fizesse, eu iria ficar preocupada, né? Deus foi muito bom para tirar todas as nossas preocupações e as nossas dúvidas. E ele disse que, né, me requisitou que continuasse com o uso da medicação, porque ainda não fez os 60 dias, né?
eu continuasse fazendo uso da medicação e que eu procurasse tratar a alergia. O alergista, detalhe, o alergista, ele me disse como prosseguir para o meu sucesso no combate às minhas alergias. Ele me deu seu número e ele me prescreveu, me disse que eu teria que fazer uma imunoterapia junto com as vacinas. E o tratamento é 3 meses, é para 3 meses e eu fico livre da minha alergia. E aí, porque eu sou alérgica a muita coisa, muita coisa. E aí, o que acontece? São 4 vidrinhos, cada um é R$200. Só isso. Então, eu vou tratar a minha alergia depois. Primeiro eu vou concluir o tratamento que o otorrino me prescreveu, cuidando da minha... A porta vai bater. Bateu. A minha porta é o vento. Então, cuidando dos meus problemas respiratórios. Né? Ao passar disso, quando eu concluí este tratamento, tenho fé e esperança no meu bom Deus, que vamos ter condições também de tratar a alergia, de combater essa alergia, de fazer o tratamento para a alergia. E, na sequência, iremos fazer, sim, tomar as devidas precauções e sermos guiados também por Deus para analisarmos as questões, né, ginecológicas, como é que eu estou durante esse tempo também tomando o anticoncepcional, né, e fazendo os devidos exames. Eu quero sim compreender, né, pelo menos saber como é que eu estou e se fisicamente eu estarei bem para tentarmos novamente, né? Estou muito confiante de que Deus ele tem coisas lindas e maravilhosas para com a minha vida. Tenho estado na obra do Senhor assiduamente, tenho servido ao Senhor de todo o meu coração, com toda a minha vida. Estou fazendo academia porque, como eu lembrei de que quando eu dançava, eu não sofria tanto com essas questões respiratórias, então eu pensei, vou fazer academia. Então, estou fazendo uso do medicamento, fazendo academia, estou correndo atrás, porque o meu Deus, ele me dá uma oportunidade. E eu vi essa oportunidade e agarrei. E eu preciso me cuidar para estar bem em todos os sentidos. Espiritualmente, eu estou realizada demais com o que Deus tem feito na minha vida. Emocionalmente, eu estou estabelecida porque eu sou muito amada pela minha família, pelos meus amigos, pelo meu esposo e pelo meu Deus. E este é o resumo, né, de como eu estou no momento, de como eu superei todas essas coisas, todas essas adversidades, essas tribulações, a aprendizagem que eu recebi, né, com tudo isso é que devemos estar preparados, mas se não estivermos preparados, devemos manter a nossa fé intacta. A nossa fé, ela deve prevalecer, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Né? Todo aquele que é nascido de Deus tem que crer, tem que ter fé. E eu sou movida pela minha fé. Ai de mim se não fosse a minha fé no meu bom Deus. Ai de mim se não fosse a presença dele em minha vida. E é isso que eu tenho para relatar para vocês hoje. E logo mais, quem sabe, quando nós tomarmos outras providências e fizermos outras coisas e tivermos um resultado diferente, um diagnóstico diferente ou alguma novidade, a gente estará aqui de novo. Amém? Fiquem com Deus e muito obrigada por estar comigo em todos esses momentos da minha vida. Glória a Deus.